Capítulo 13. Para que serve o Espírito? Em João, capítulo 14, versículo 16, está escrito, abre aspas, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Fecha aspas. Este livro trata sobre o Cristo, o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Mas precisamos ter cuidado para não dar a impressão de que o que vemos em Cristo está de alguma forma na contramão do Espírito e do Pai. Pelo contrário, o Filho, manifestando-se na carne, expressa e revela nada mais do que está no coração de todos os três. Então, vamos dedicar um capítulo para cada um, perguntando o que a Bíblia ensina sobre como o coração de Cristo se relaciona com o Espírito e então com o Pai. Falaremos do Espírito neste capítulo e sobre o Pai no próximo. Qual o papel do Espírito Santo? O que ele realmente faz? Há muitas respostas bíblicas válidas a essa questão. O Espírito, ele regenera-nos, convence-nos, concede-nos dons, testifica em nossos corações que somos filhos de Deus, nos conduz, nos torna frutíferos, concede e faz crescer em nós a vida da ressurreição. Ele nos capacita a matar o pecado, intercede por nós quando não sabemos pelo que orar. Ele nos guia à verdade e nos transforma à imagem de Cristo. Todas essas gloriosas verdades, nesse capítulo, gostaria de adicionar mais uma a essa lista. O Espírito nos faz realmente sentir o coração de Cristo em nosso favor. Isso se sobrepõe um pouco a algumas das operações do Espírito listadas acima. Mas seria útil deixar claro exatamente como o Espírito Santo conecta esse estudo ao coração de Jesus. E o que eu proponho nesse capítulo, novamente com a ajuda de Thomas Goodwin, é que o Espírito torna o coração de Cristo real para nós. Não só ouvimos sobre ele, mas o vimos. Não só ouvimos, mas o sentimos. Não só o sentimos, mas o desfrutamos. O Espírito pega o que lemos na Bíblia e acreditamos no papel sobre o coração de Jesus e o move da teoria para a realidade, da doutrina para a experiência. Uma coisa é saber que quando criança, que o seu pai te ama. Você acredita nele. Você leva isso a sério. Mas outra coisa, inexprimivelmente mais real, é cair no seu abraço, sentir o calor, ouvir o coração dele batendo no peito, de modo a conhecer instantaneamente a força protetora dos seus abraços. Uma coisa é ouvir que ele te ama. Outra coisa é sentir o seu amor. Essa é a gloriosa obra do Espírito. Em João, do capítulo 14 ao 16, Jesus explica a obra do Espírito como uma extensão da sua. E ele diz que o tempo em que estiver ausente, mais o Espírito presente, será uma bênção superior para o seu povo. Observe cuidadosamente a linha de raciocínio de João 16, em como Jesus faz esse ponto. Abre aspas. Agora, porém, eu vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? O vosso coração encheu-se de tristeza, porque eu vos disse essas coisas. Todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Fecha aspas. Qual a vantagem da vinda do Espírito? A leitura natural é que ele consertará o que está de errado. Mas o que está errado? O vosso coração encheu-se de tristeza. Aparentemente, a vinda do Espírito fará o contrário. Encherá os seus corações de alegria. O Espírito substitui a tristeza por alegria. Os discípulos se angustiaram porque Jesus estava indo embora. Ele era amigo deles e os abraçara em seu coração. Então, eles pensavam que Jesus ir embora significava que o coração dele também ia embora. Contudo, o Espírito é a resposta de como Jesus pode deixá-los fisicamente, ao mesmo tempo que deixa o seu coração para trás. O Espírito é a continuação do coração de Cristo para o seu povo,
depois da partida de Jesus para os céus. Refletindo sobre essa passagem de João 16, Thomas Goodwin chega ao cerne do que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Meu Pai e eu temos apenas um amigo, que está no seio de nós dois e procede de nós dois, o Espírito Santo. E enquanto isso, eu o enviarei a vocês. Ele será um melhor consolador do que eu. Ele os consolará melhor do que eu faria com a minha presença física. De que modo o Espírito é um consolador superior para o povo de Deus? Abre aspas. Ele lhes contará, se vocês derem ouvidos a ele e não o entristecerem, apenas histórias de meu amor. Tudo que ele falar em vossos corações será para me promover e engrandecer o meu valor e amor para vocês. E o prazer dele será fazer isso. Fecha aspas. Goodwin então deixa explícita a conexão com o coração de Cristo. Abre aspas. Então vocês terão o meu coração tão certamente e tão rapidamente quanto se eu estivesse ali com vocês. E eu estarei continuamente descansando os seus corações, quer com o meu amor por vocês ou de vocês por mim, ou até ambos. Ele lhes contará, quando eu estiver no céu, que há uma verdadeira conjunção entre eu e vocês, e uma sinceridade de afeição tão verdadeira em mim por vocês quanto há entre o meu Pai e eu, e que é impossível romper em nó, e tirar o meu coração de vocês, assim como tirar o coração do Pai de mim. Fecha aspas. Você já considerou essa operação do Espírito Santo em particular? Lembre-se de que o Espírito é uma pessoa. Ele pode se entristecer, por exemplo, como diz em Isaías capítulo 63, versículo 10, em Efésios 4, versículo 30. Como seria tratá-lo assim na nossa vida diária? Como seria abrir as frestas do nosso coração para receber o amor real de Cristo, aceso pela calorosa chama do Espírito Santo? Precisamos manter em mente aqui que o Espírito nunca acenderá as chamas do amor real de Cristo, para além do que o próprio Cristo realmente nos ama. Isso é impossível. O Espírito simplesmente faz com que a nossa percepção do amor sincero de Cristo paire mais perto do que ele realmente é. Ninguém se preocupa que os binóculos tornem o jogo maior do que é na vida real para quem está na arquibancada superior. Os binóculos simplesmente fazem os jogadores parecerem mais próximos do seu tamanho real. Jesus disse que ele é manso e humilde de coração, em Mateus capítulo 11, versículo 29. Ele é uma bela declaração, e mesmo sem o Espírito, já se pode respeitá-la e maravilhar-se com ela. Mas o Espírito pega as palavras de Cristo e as interioriza até estarem no nível de individualidade pessoal. O Espírito transforma receita em sabor. Isso é o que Goodwin está dizendo. Tudo o que vimos e ouvimos sobre o coração gracioso de Jesus em sua vida na terra entrará, durante o seu estado de exaltação, nas consciências do seu povo como uma realidade experiencial. Quando Paulo vai para o lado pessoal em Gálatas e fala do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, ele está dizendo algo que ninguém poderia dizer sem o Espírito. É por isso que em outro lugar Paulo diz que não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Para entender o papel do Espírito Santo segundo esse texto, precisamos ter em mente que a palavra grega por trás de compreendermos simplesmente significa conhecer. Como é comum geralmente na linguagem epistemológica da Bíblia, conhecer aqui significa algo mais holístico, não mera apreensão intelectual. É bem mais do que isso. É um conhecimento experiencial,
Assim como você sabe que o sol está quente quando levanta o rosto para o céu num dia sem nuvens no verão. Paulo está dizendo que o Espírito nos foi entregue para que pudéssemos conhecer, lá no fundo, a graça sem fim do coração de Deus. Abre aspas, dadas gratuitamente. Fecha aspas. Nesse texto, simplesmente é a forma verbal da palavra grega comum para graça. Não há algo que o Espírito ame mais do que nos despertar, acalmar e consolar com o conhecimento que ele tem do coração com que fomos agraciados. Em resumo, o papel do Espírito é pegar a ideia do panfleto de viagem que temos do grande coração de Cristo e transformar na experiência de se sentar na praia, numa espreguiçadeira, com a bebida na mão, usufruindo da prática daquilo. O Espírito faz isso de forma decisiva, de uma vez por todas na regeneração. Mas ele o faz mais 1000 vezes depois, à medida que continuamos em nosso pecado, tolice e tédio, a tirar os olhos da experiência genuína do seu coração. Capítulo 14. Pai das Misericórdias. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 diz: Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Abre aspas. Aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Fecha aspas. Assim começa o livro de A. W. Tozer, O Conhecimento do Santo. Uma forma de entender o propósito deste estudo sobre o coração de Cristo é como uma tentativa de tornar a nossa imagem mental de Deus mais precisa. Eu estou procurando nos ajudar a deixarmos para trás as nossas intuições naturais e caídas de que Deus é mais distante e parcimonioso para entrarmos na percepção libertadora de que Ele é manso e humilde de coração. Entretanto, o nosso estudo se concentra no Filho de Deus. Mas e o Pai? Parafraseando Tozer, deveríamos pensar sobre o Filho como manso e humilde, mas sobre o Pai como algo diferente? Esse capítulo responde a essa pergunta. A teologia protestante clássica e majoritária sobre a cruz sempre entendeu que a justiça de Deus foi vindicada e a ira de Deus foi satisfeita na obra do Filho. Cristo não viveu, morreu e ressuscitou para ser apenas um exemplo moral ou para triunfar sobre Satanás, ou para demonstrar o seu amor. Em última análise, a obra do Filho, especialmente a sua morte e ressurreição, satisfez a ira justa do Pai contra o horror da rebelião humana contra ele. A sua ira foi propiciada, desviada, aplacada. Isso não equivale a sugerir que a disposição do Pai para com o seu povo seja diferente da do Filho. Uma impressão comum entre os cristãos é que, sim, em certo grau, parece que o Pai é menos disposto a amar e a perdoar do que o Filho. Mas isso não é o que a Bíblia nos ensina. Como entenderíamos então o fato de que a ira do Pai precisava ser satisfeita e era o Filho quem precisava fazer o trabalho necessário? Certamente, isso sugere uma postura diferente do Pai em comparação ao Filho. Mas para entender isso, é crucial saber que no nível de resolução jurídica, a ira do Pai precisava ser aplacada para que os pecadores retornassem ao seu favor. Mas no nível do seu desejo e afeições internos, ele estava tão disposto quanto o Filho para que a expiação acontecesse. Objetivamente, o Pai era quem precisava ser aplacado. Subjetivamente, individualmente, o seu coração era um só com o Filho. Erramos quando traçamos conclusões sobre quem ele é subjetivamente, com base no que precisava acontecer de fato. Os puritanos frequentemente falavam sobre o Pai e o Filho concordando na eternidade passada, juntos, em salvar um povo pecador. Os teólogos chamam isso de Pactum Salutis, ou seja, o pacto da redenção.
referindo-se ao que o Deus único decidiu fazer antes da criação do mundo. O pai não precisa de mais convencimento do que o filho. Pelo contrário, a sua ordenação do modo de que a redenção acontecesse reflete o mesmo coração de amor que a execução da redenção do filho refletiu. Em outros capítulos, veremos que o Antigo Testamento fala de Deus de formas coerentes com a afirmação de Jesus no Novo Testamento, de que ele é manso e humilde de coração. Por ora, consideremos o que o Novo Testamento diz sobre o Pai. Tomaremos como texto focal 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, em que o apóstolo Paulo começa o corpo da carta com a seguinte doxologia, abre aspas, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Fecha aspas. Pai das misericórdias. Na introdução de 2 Coríntios, Paulo revela uma janela para o que ele pensava quando pensava sobre Deus. Sim, o Pai é justo e reto, inabalavelmente e infinitamente. Sem tal doutrina, sem tal firmeza, não teríamos esperança de que todos os nossos males um dia seriam corrigidos. Mas o que é o seu coração? O que flui do seu ser mais profundo? O que sai dele? Misericórdias. Ele é o Pai das misericórdias. Assim como um pai gera filhos que o refletem, o Pai divino gera misericórdias que o refletem. Há uma semelhança familiar entre o Pai e a misericórdia. Ele é mais pai das misericórdias que Satanás é considerado pai do pecado. A palavra misericórdia ocorre somente 5 vezes no Novo Testamento. Uma delas é em Tiago, capítulo 5, versículo 11, que se dá um paralelismo sinônimico com a compaixão divina. Abre aspas. Ouvistes sobre a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Fecha aspas. Observamos no capítulo 11 que a palavra para a compaixão mais profunda de Jesus é espanchizo. E você pode ver o mesmo radical no que foi traduzido justamente como compaixão, em Tiago, capítulo 5, versículo 11. Todavia, aqui a palavra é ainda mais rica de significado. Ela tem um prefixo que significa muito ou cheio. O Senhor, segundo Tiago, capítulo 5, versículo 11, é cheio de compaixão. E dizer que o Senhor é cheio de compaixão ou muito compassivo é o mesmo que dizer que ele é misericordioso. Falar de Deus, o Pai, como Pai das misericórdias, é dizer que ele é quem multiplica misericórdias compassivas para o seu povo necessitado, desviado, encrencado, caído e vacilante. Ao falar do amor de Cristo pelo seu povo, Goodwin se move espontaneamente de falar sobre o coração do Filho para falar sobre o coração do Pai. Abre aspas, assim diz Goodwin. O seu amor não é forçado, como se fosse uma lida para mantê-lo, só porque o seu pai lhe ordenou a se casar conosco. Mas essa é a sua natureza, a sua disposição. Essa disposição é livre e natural para ele. Não seria o filho, Deus, caso não seguisse os passos do seu Pai Celestial, para quem é natural demonstrar misericórdia, mas não punir, que é a sua obra estranha, mas a misericórdia o agrada. Ele é o Pai das misericórdias, ele as gera naturalmente. Fecha aspas. Vamos retornar a esse ponto no próximo capítulo sobre o que significa dizer que a misericórdia é a obra natural de Deus e a punição a sua obra estranha. Por ora, simplesmente observe a forma como Goodwin nos ajuda a enxergar que o rótulo Pai das Misericórdias é a maneira de a Bíblia nos levar aos recessos mais profundos de quem Deus, o Pai, é. Um entendimento correto de Deus Trino, único, não é de um pai cuja disposição central seja o juízo e um filho cuja disposição central seja o amor. O coração de ambos é um só. Afinal, há um só Deus, e não dois. O seu coração é redentor,
sem abrir mão da justiça e da ira, mas harmonicamente satisfazendo as ambas. Em outro lugar, Goodwin reflete sobre a misericórdia de Deus o Pai. É uma meditação adequada para 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Goodwin diz, abre aspas, Deus tem uma multidão de toda espécie de misericórdias. Assim como os nossos corações e o diabo são pais de uma variedade de pecados. Deus é o Pai de uma multidão de misericórdias. Não há pecado ou miséria sem nenhuma misericórdia correspondente da parte de Deus. Ele tem uma multidão de misericórdias de toda a espécie. Assim como há uma variedade de misérias a que uma criatura está sujeita, ele possui em si um depósito, um tesouro de toda espécie de misericórdias, divididas em várias promessas nas Escrituras, que são como as caixas desses tesouros, os baús de uma variedade de misericórdia. Se o seu coração é duro, as misericórdias dele são suaves. Se o seu coração está morto, ele tem misericórdia para revivê-lo. Se você está doente, ele tem misericórdia para o curar. Se você está cheio de pecados, ele tem misericórdias para o santificar e limpar. Variadas e amplas como são nossas necessidades, variadas e amplas também são as suas misericórdias. Então podemos vir corajosamente e encontrar graça e misericórdia para nos ajudar no tempo da necessidade. Todas as misericórdias que estão no coração dele foram transplantadas em diversos solos no jardim das promessas, onde crescem, e ele tem uma abundante variedade deles, cada uma adequada para toda a variedade de doenças da alma. Fecha aspas. O que deveria vir à nossa mente quando pensamos sobre Deus? O Deus único é 3 em 1. Uma fonte de misericórdias sem fim, estendendo-se, encontrando e provendo abundantemente, para nós em todas as diversas necessidades, fracassos e desvios. Ele é assim, o Pai tanto quanto o Filho tanto quanto o Pai. Além do que podemos saber em dado momento, o terno cuidado do Pai nos envolve com a sua gentileza insistente, governando docemente os mínimos detalhes da nossa vida. Ele soberanamente ordena o ângulo peculiar em que a folha cai flutuando da árvore e a brisa que a soltou. E ele soberanamente ordena a bomba que mentes malignas detonam. Porém, o que o permeia, subjaz e abastece tudo isso que inunda as nossas vidas, do menor ao maior, é o coração do Pai. Quem é Deus, o Pai? Ele é só isso, o nosso Pai. Talvez alguns de nós tivemos ótimos pais na vida. Outros fomos terrivelmente maltratados ou até abandonados. De todo modo, o bem dos nossos pais terrenos é um sinal tremulamente da verdadeira bondade do nosso Pai Celestial. E o mal em nossos pais terrenos é um negativo de foto de quem o nosso Pai Celestial realmente é. Ele é o Pai de quem todo pai humano é a sombra. Em João 14, Filipe pede para que Jesus mostre o Pai aos discípulos. E Jesus responde, Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que eu estou no Pai e Ele está em mim? O autor referencia o texto de João, capítulo 14, do versículo 9 ao 10. Quem vê a mim, vê o Pai. Em outro lugar, o Novo Testamento chama Cristo de o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser. O autor referencia o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Jesus é a incorporação de quem Deus é. Ele é o resumo que pode ser tocado de Deus. Jesus Cristo é a manifestação visível do Deus invisível. Nele vemos o coração eterno nos céus, andando com 2 pernas no tempo e no espaço. Quando vemos o coração de Cristo, então, pelos 4 evangelhos, estamos vendo a compaixão e ternura de quem o próprio Deus mais profundamente é.
À medida que você considera o coração do Pai em seu favor, lembre que Ele é o Pai das misericórdias. Ele não é cauteloso em sua ternura para com você. Ele multiplica as misericórdias correspondentes a cada uma das suas necessidades. E não há nada que ele preferisse fazer além disso. Segundo o puritano John Flavel, abre aspas, lembre que este Deus, em cuja mão estão todas as criaturas, é o seu Pai, e ele te quer muito mais do que você quer a si mesmo. Fecha aspas. A maneira mais gentil como você se trata é menos gentil que a maneira como seu Pai Celestial te trata. A ternura dele para com você supera em muito qualquer ternura que você seja capaz de ter para consigo mesmo. O coração de Cristo é manso e humilde. E essa é a descrição perfeita de quem é o Pai, pois o próprio Pai vos ama. O autor referencia o texto de João, capítulo 16, versículo 27.